Isso aí, querido ouvinte, voltamos aqui com o programa Jornada Feliz e agora a gente vai passar para aquele momento que vocês ficam aguardando, ansiosos, que é a hora do bate-papo, porque nós trazemos sempre temas atuais que tem a ver, né, com ter uma qualidade de vida melhor, de se tornar um ser humano, vamos dizer assim, melhor. Temos que falam de fé, que falam também de psicologia, de bem-estar, de autoestima. Bom, pessoal, de se conhecer, né? E hoje, na hora do bate-papo, nosso tema é propósito de vida. E eu pergunto para você, você sabe qual a importância de você descobrir o seu? Né? Você pode participar, pode fazer a sua pergunta aqui para os nossos convidados, ligando no 3216 3202, né? E para você aí de casa entender melhor sobre propósito, eu te pergunto, você já pensou em como você pode empregar os seus dons, os seus talentos, né? Viver bem e ter uma vida que faça sentido? O propósito, ele está relacionado a isso. Todos nós desejamos ter uma vida plena, não só profissionalmente, mas especialmente ter uma plenitude emocional, né? Ou seja, viver bem na vida familiar, ou seja, todas as áreas da nossa vida terem aí um profundo equilíbrio, né? Precisa estar tudo muito bem alinhado de uma forma adequada. E vai ser um alinhamento perfeito? Com certeza, isso é algo que é muito difícil de alguém alcançar, mas é possível você trazer um equilíbrio para a sua vida, né? Você precisa ter uma vida que ela de fato faça sentido para você, precisa, ou seja, valer a pena. Tem que fazer sentido você, por exemplo, acordar todos os dias de manhã, na segunda-feira, e saber exatamente por que você está saindo de casa, né? O que você vai fazer durante o dia e quando você vai voltar para casa. Tudo isso precisa proporcionar na nossa vida prazer, satisfação, felicidade, né? Estar feliz com aquilo que se faz. Você tem que querer acordar todos os dias disposto no dia seguinte, não acordar dizendo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Não aguento mais, amanhã é segunda-feira, né? E a pessoa já começa a ficar desesperada. Achar o propósito de vida, querido ouvinte, é perder a angústia, acabar com o desespero de uma vida que não faz muito sentido. Para que você seja realmente feliz, precisa haver um alinhamento entre desejos, dons, habilidades, valores e conhecimento. Se parte disso já fizer sentido para você, a sua qualidade de vida com certeza vai ser infinitamente melhor, né? E é pensando em te mostrar o caminho de ter uma qualidade de vida melhor que nós recebemos hoje aqui os nossos convidados, o pastor Anderson Pereira, mestre em bibliologia, e o psicólogo clínico Newton Campos. Vamos conversar então com os nossos convidados, né? Para vocês já estarem acompanhando esse tema. Eu espero que esse tema possa ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor. Vamos conversar aqui com o Newton. Então, Newton, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. A segunda vez, né, que você vem por aqui. Verdade, Liliane. Boa tarde aí para nós todos aqui e para vocês que estão nos ouvindo. É um grande prazer participar aqui novamente com vocês para a gente trazer assuntos tão importantes, né, para o nosso cotidiano. Me apresentar aqui, meu nome é Newton Campos, sou psicólogo, eu trabalho na área clínica, atendo demandas assim, de ansiedade, depressão, tudo que envolve a saúde mental. Além disso, eu produzo conteúdo para a internet também. Eu tenho um canal no YouTube e também no Instagram, e lá eu costumo compartilhar os meus conhecimentos sobre a psicologia para tentar ajudar as pessoas no seu desenvolvimento pessoal. E como a gente vai falar em propósito, eu queria compartilhar aqui o meu propósito também com vocês. Eu sou um cara que sempre gostou do desenvolvimento pessoal. Então eu sempre buscava me desenvolver como pessoa, tanto fisicamente e psicologicamente, melhorando minhas habilidades. E percebi que isso me ajudou muito a ter uma qualidade de vida melhor. E percebi que esse conhecimento que eu fui adquirindo durante a vida poderia ajudar outras pessoas também. Então eu fiz curso de psicologia, eu construí minhas redes sociais para tentar ajudar essas pessoas. Então esse seria o meu propósito, de tentar ajudar as pessoas a se desenvolverem como pessoas. Ok, Newton. Vamos conhecer então, gente, o pastor Anderson Pereira também. Ele é mestre em bibliologia, né? Então, assim, tem muita propriedade para falar sobre nós aqui, sobre como nós podemos encontrar o nosso propósito em Deus. Boa tarde, pastor Anderson. Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, pastora Liliane. Boa tarde a quem nos ouve.
aos irmãos aí da Igreja Nações para Cristo, ao pastor Vanil, sei que me abençoou por estar aqui hoje. É um prazer estar aqui, viu? Principalmente no momento, como a gente estava ouvindo aqui, você falando aí sobre essa situação do Covid, né? Esse deserto está passando, né? A gente está no final dele. Vai passar, né? Vai. Mas é o que as pessoas têm que ter em mente, né? Estamos a alguns passos dele, eu acredito. Seja um tempo para reflexão, né? Eu tô até com a máscara aqui, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tô até com uma máscara aqui, né? Assim, na verdade, um visor, tá bem escrito tempo de reflexão. Não, isso é importante, é o momento, eu sempre digo que é o momento de se reinventar, né? Ninguém esperava pela pandemia, ela está aí. Agora cabe a todos nós a se adaptar. Isso vai passar, mas algumas coisas não irão passar, né? Estava em Belo Horizonte esses dias e a gente conversando um pouco sobre isso. E a gente vê, a gente até trouxe um profissional um tempo atrás de uma live para falar da educação EAD, né? Isso vai ser tendência mais do que nunca agora. Então a gente tem que se adaptar, né? E a gente falando um pouco aqui de propósito de vida, eu me converti há um ano, sou novo, eu era católico, e eu sempre pensava em por que se converte, né? E a minha conversão foi tão rápida que eu fiz teologia e fui fazendo outros cursos e fui convidado a fazer um curso de pastor. E quando me converti, já me converti para pastor, né? Um dia eu até falei, não sei se foi legal, mas eu falei, eu não queria entrar para a igreja e ser só um membro ali, ir lá no culto e ir embora, eu queria ajudar mais. E isso é do meu DNA, né? Eu sempre gostei demais de ajudar as pessoas, mas às vezes você está numa religião que a sua fé não está sendo suprida. Você sai de uma determinada religião, vai embora com aquele gostinho de sempre te quero mais. É igual o hábito de ler a Bíblia, né? Você lê, você sempre quer ler mais sobre a palavra. E aí eu entrei, comecei a fazer a teologia e já fiz o curso de pastor e já me formei, estou há quase um ano aí. E esse propósito de ajudar as pessoas, que é o que eu estava dizendo aqui, sempre teve no meu DNA. Só que quando você ajuda as pessoas sem uma sustentabilidade, né? Você não vê um propósito naquilo. E um propósito que eu tenho na minha vida hoje se resume em duas coisas: é a obediência a Deus e servir ao nosso irmão. Viu? E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Ok, pastor. Gente, vamos começar então o nosso bate-papo, né? Nós vamos começar aqui fazendo uma pergunta para o psicólogo Newton Campos. Doutor, qual a definição que nós podemos dar para propósito? Qual a definição de propósito? Tá. Eu vejo o propósito como uma grande vontade que a gente tem de realizar um objetivo. É uma energia que move nossa ação para fazer alguma coisa. E isso é o que vai dar sentido na nossa vida, né? Isso que vai fazer a gente correr atrás das coisas. Então o propósito seria um elemento muito importante para a motivação. Então a minha definição assim, de propósito seria isso. Ok. E assim, quando a gente fala de propósito, Newton, né, o que acontece muitas vezes é que ao longo da vida, as nossas vivências, as nossas experiências, às vezes a gente vai se enchendo de exigências que muitas vezes o mundo externo nos cobra, né, a nossa sociedade, às vezes afastando-nos das necessidades internas, né? Então as pessoas têm muita dificuldade de se conhecer e até mesmo saber o que fazer, o porquê vai fazer aquilo, porque de alguma forma as opiniões acabou afastando aquela pessoa da sua essência. Então a gente vai muitas vezes perdendo a conexão com quem nós realmente somos, né? E às vezes com o nosso propósito. Tem até uma frase que eu queria citar aqui para nós darmos continuidade ao nosso bate-papo, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Né? O porquê você nasceu, o porquê você está aqui, que você veio fazer nesse mundo. Então, Newton, eu queria dar continuidade ao nosso bate-papo fazendo mais uma pergunta, né? Por que as pessoas devem buscar descobrir o seu propósito de vida? Qual a importância da pessoa descobrir o seu propósito nessa vida? Sim, sim. Então, o propósito tem um papel muito importante na saúde mental. Porque através do propósito você vai ter um sentido, né, na vida, você vai conseguir ter um foco, um sentido, alguma coisa que vai te fazer se sentir mais motivado
e vai sentir que tem um papel importante no mundo, que você está contribuindo, que você está ajudando a sociedade. Então, com esse propósito, você vai se sentir mais feliz também. O propósito está muito ligado à questão da felicidade. Quando você tem um propósito bem definido, você se sente mais feliz, mais motivado, com mais energia para viver. Além disso, o propósito é muito importante na questão do foco. Quando você tem um propósito bem definido, você sabe o que é bom e o que é ruim para correr atrás, suas escolhas então são mais certeiras. Então, quando você tem algo definido, você não aceita qualquer coisa. Você pode ver que uma pessoa assim, sem propósito, para ela tudo serve. E isso pode causar infelicidade na pessoa. Então, quando a pessoa tem um propósito, ela se sente mais feliz e mais satisfeita. E essa questão de se sentir que tem um papel muito importante no mundo ajuda muito na questão da autoestima, porque a pessoa vai se sentir bem com isso. Ela vai sentir, eu sou importante nessa área, eu estou ajudando nisso, então ela vai se sentir mais bem com ela mesma. Acho que a gente pode até falar, né, Newton, que pessoas assim que têm um propósito de vida são pessoas, vamos dizer, mais esperançosas, que têm uma visão otimista, mais positivas em relação ao futuro, seria Exatamente. isso? Sim, com certeza. Eu acho que começa tudo pela questão do pensamento. Acredito que começa primeiro a pessoa com essa mentalidade mais positiva. E isso que vai fazer ela correr atrás do seu propósito. Quando a pessoa é muito negativa, ela vai ter dificuldade para procurar algo importante na vida dela. Então tudo começa pelo pensamento mesmo. Pensamento positivo ajuda a pessoa a ter comportamentos mais positivos e voltados assim para o longo prazo, porque o propósito está muito ligado ao longo prazo. Ok. E assim, eu acho que a gente pode dizer, Newton, que de maneira assim, resumida, quando as pessoas elas descobrem, né, o seu propósito, e a gente volta a falar da importância de tudo isso, as nossas escolhas, acredito que elas acabam deixando de se tornar um peso, né, e começam a ter um sentido, um porquê. Sim. Ou seja, acho que a vida fica mais leve, mesmo que haja dificuldades, né? E assim, outra coisa que nós gostaríamos de saber de você, assim, né, da parte da psicologia, o que a falta de propósito pode ocasionar à saúde do indivíduo? Pode ter alguma consequência? Com certeza. Igual a gente tinha discutido antes, que o propósito tem muito a ver com a saúde mental. Quando a pessoa não tem propósito, para ela tudo serve. Então, ela tem dificuldade em ter decisões assim voltadas às necessidades dela. Então, ela vai seguindo o que vier na vida dela, ela aceita tudo. E isso pode causar infelicidade, porque ela não vai se sentir satisfeita com aquelas escolhas, aquilo lá não vai preencher ela. Então, ela vai sentir muitas situações de tristeza. E é muito complicada essa emoção, na verdade ela faz parte da gente, é normal a gente sentir tristeza. Mas quando a gente entra muito em contato por muito tempo e de uma forma muito intensa com a tristeza, existe o risco da pessoa desenvolver a depressão. Então essa falta de propósito, começando aí pelos pensamentos, traz a pessoa nesse estado de tristeza e podendo desenvolver a depressão. Então seria isso, assim, está muito ligado à questão da saúde mental. Se a pessoa não cuida bem, não tem um propósito bem definido, ela pode tomar decisões erradas e pode também desenvolver a depressão. Ok, né? Você falou aí da questão da insatisfação, né? A insatisfação da pessoa consigo mesmo, com o mundo. Acho que a gente pode falar que pessoas que não encontram o seu propósito de vida não conseguem equilibrar, né, a vida pessoal com o trabalho, nas relações que começam a ficar, vamos dizer assim, muito frágeis. E a pessoa está ali sempre em busca de algo que nunca vai alcançar, porque a pessoa ela não sabe exatamente o que quer da vida, né? E aí não traça metas, não traça objetivos. E acho que o que eu considero mais grave, Newton, em pessoas sem propósito, é que elas podem ter grandes conquistas na vida, mas mesmo assim essas conquistas não trazem um significado, né? Não significa nada, né, pastor? Porque as pessoas elas conquistam, mas às vezes não se sente merecedora, né, dessa plenitude, já que nada tem valor, às vezes não tem sentido para elas, e como consequência, além da pessoa viver, vamos dizer assim, uma vida inteira de infelicidade, elas podem também estar fazendo infelizes as pessoas que estão ali ao lado delas por causa do mau humor,
da insatisfação. Então, acho que é muito importante essa questão que nós estamos trazendo hoje aqui para o programa. Né? Eu espero que você, querido ouvinte, possa refletir para encontrar seu propósito de vida. E assim, ainda vou falando com o psicólogo Newton, infelicidade no trabalho tem relação com a falta de propósito, Newton? Pode ter sim. Antes de falar sobre isso, eu queria abordar uma coisa aqui que, durante sua fala, algo me lembrou. Sobre um caso que aconteceu esses dias de um morador lá de São Paulo, de um condomínio muito chique, que teve um ato de preconceito contra um entregador. Então ele começou a falar que tinha muito dinheiro, que não sei o que mais. E isso mostrou uma clareza na falta de propósito dessa pessoa. Essa pessoa via somente o dinheiro como algo que preenchia ela. E do outro lado, o entregador, ele já conseguiu mostrar um propósito. Ele falou assim, eu trabalhei, eu estou correndo atrás dos meus sonhos e tal. Então isso dá para ver a diferença entre uma pessoa que não tem propósito, que igual você falou que pode ter até conquistas, mas é uma pessoa insatisfeita. Exatamente. Né? E que acaba transmitindo aquele sentimento negativo para os outros ao redor. Começa a projetar isso no outro. Isso é muito complicado. Agora voltando aqui para a questão do trabalho. Sim, a falta de propósito, como a gente disse, causa infelicidade, e não só no trabalho, mas no relacionamento, nos estudos, em qualquer área da vida. E é complicado porque a pessoa vai trabalhar em um lugar que odeia, ela está dedicando a maior parte do tempo naquele ambiente e gastando muita energia para fazer alguma coisa que não vai trazer sentido ou um resultado emocional para ela. Então, isso causa infelicidade e também vários outros transtornos, como o estresse. A pessoa se sente naquele momento de estresse, tem dificuldade de controlar, e também a síndrome de burnout, que seria o desgaste emocional do trabalho. Pode inclusive levar ao suicídio, né? Pode também, exatamente. Depressão. Bom, Newton, assim, acho que a gente pode até dizer aqui, tem muitas pessoas que às vezes elas ficam no piloto automático, né? Então, a pessoa está infeliz no trabalho, assim, acostuma com aquela rotina, vai vivendo e deixando a vida passar, mas dentro do seu interior a pessoa está infeliz. Sim. E aí, às vezes, até o ambiente de trabalho é afetado, porque fica aquele ambiente pesado, né? Com pessoas mal-humoradas, difíceis de conviver, porque a pessoa que não tem propósito, como você falou, é muito nítido de passar isso para o outro, né? A insatisfação, de descontar no outro aquela situação, aquele mau humor. Bom, gente, vamos conversar com o pastor Anderson. Eu quero conversar agora com o pastor Anderson, nós vamos saber dele sobre propósito, né? Guiado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela também nos traz orientações para a vida, né, pastor Anderson? É muito preciosa. A Bíblia tem receita para tudo, basta estar com os ouvidos e o coração aberto. Mas como nós estamos falando de propósito, eu queria saber do senhor, com a sua orientação do conhecimento da palavra, pastor, como as pessoas podem descobrir o seu propósito em Deus? Liliane, se a gente for falar desse tema, eu estava pensando aqui enquanto o doutor falava, a gente fica 4, 5 horas aqui discutindo desse assunto, né? E quando você falou do momento do nascimento e depois quando ele descobre o propósito, do porquê, né? Por que eu estou aqui? Para que eu vim para esse mundo? Muitas vezes eu fiz essa pergunta. E isso, sabe, você estava falando de suicídio, já volto aqui para a pergunta, mas o índice de suicídio tem aumentado assustadoramente, né? E isso é a falta de Deus. Eu acho que a psicologia tem tudo a ver com o momento de Deus aqui, né? Tá tudo se encaixa. Ser humano, né? Exatamente. E aí até usa-se uma palavra na área comercial aí, que é a síndrome do impostor. Quando você falou, o que eu estou fazendo na empresa há 20 anos e eu não me identifiquei? A pessoa às vezes fica ali separando o papel branco do amarelo, e quando ela encontra um papel de outra cor no meio, ela não sabe o que ela faz. E aí naquele dia ela descobre, eu fiquei aqui 20 anos e não me desenvolvi, o que eu estou fazendo aqui? E aí começa a acontecer o que você está falando, né? O mau humor, as brigas, as encrencas, a fofoca. Mas tudo isso é falta de Deus, né? E a Bíblia, ela criou, a Bíblia ela fala claramente que ela criou o homem com um propósito, né? E preparou esse homem, ele preparou um plano para essa existência. Eu vejo que tem 2 propósitos. Nós temos um propósito específico e nós temos um propósito universal. O que seria o propósito universal? Amar o teu irmão, né, como a ti mesmo, amar o próximo como a ti mesmo. E o específico são os nossos dons.
né? Eu tenho um dom de louvar, eu tenho um dom de cantar, eu tenho um dom de orar, eu tenho um dom de tocar violão. E foi o que aconteceu comigo há um ano atrás. Eu me identifiquei com a palavra, eu já amava a Deus sobre todas as coisas, mas eu queria mais. E aí eu me entreguei a esse dom, a esse propósito de vida, né? E quando se sabe o caminho a percorrer, todo percurso torna-se mais fácil, não é verdade? Descobrir qual é o seu real sentido na vida, entender melhor quem você é e o que você pode oferecer para o próximo, para Deus, para mim e para o próximo, né? É importante ressaltar que buscar esse propósito, mirando só o que está em sua volta, não adianta. Porque às vezes a gente é muito egoísta, né? Eu quero trazer só para mim. É igual você falou, às vezes tem pessoa que tem tudo e vive numa infelicidade, num mau humor, e você vê pessoas aí que tem um mínimo para viver e tá com um sorriso estampado, né? Agora usa-se um termo aí que é o sorriso na voz, né? Porque a gente não está vendo as pessoas, então a gente tem que aprender a colocar o sorriso na voz. Né? Não é verdade? A gente não está vendo as pessoas e a gente tem que colocar esse sorriso na voz aí. Então, as respostas mais verdadeiras, ela vem da oração. Quanto mais você ora, né? Quanto mais intimidade com Deus e fidelidade você tem, você começa a identificar o seu propósito, o porquê, aí responde que você falou no então, início. Então, assim, pastor, você acredita que uma das formas da pessoa encontrar seu propósito em Deus é primeiro a pessoa começar a viver uma vida de oração, né? Buscar intimidade com o Senhor para receber os direcionamentos dele. Entra pro teu quarto em silêncio e fale com o papaizinho. Eu gosto de falar meu papaizinho. Conta tudo pro seu papaizinho. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. E aí, às vezes a pessoa ela procura tantas palavras maravilhosas para conversar com Deus e é a simplicidade. Às vezes, eu não começo a orar agora, eu não começo a ter intimidade com Deus porque eu não sei orar. Como assim, não sei orar? No momento que eu pegar a Bíblia e começar a conversar com Deus da minha forma, eu começo a ter essa intimidade com Ele e aí eu começo a identificar o meu propósito de vida. Não tenho dúvida que a oração, você seguir a oração, você vai encontrar o teu propósito de vida. Viu? A palavra de Deus, né, ela traz muita orientação no sentido de ensinar como viver. É a próxima pergunta, como viver com esse propósito? A palavra de Deus ela não mente, a Bíblia não mente, não tem uma mentira aqui, é tudo verdade. Então, o caminho do propósito para nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus é oração, né, pastor? Exatamente. Bom, pessoal, vamos passar para a próxima pergunta para nós sabermos mais ainda sobre o reino de Deus, né, trazer o conhecimento. Pastor, a palavra de Deus traz alguma orientação no sentido de ensinar como as pessoas podem viver uma vida com propósito nessa terra? E aí eu volto lá no início, até foi muito feliz quando você falou dos 2 pontos, por que eu estou aqui, que é o início da tua pergunta, né? Uma das grandes perguntas hoje da humanidade é qual o sentido da vida, por que estamos aqui e qual é o nosso propósito nesse mundo. E aí eu vou lá em Efésios 2, delas, ele nos dá essa resposta, quando ele fala assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos, né? O que quer dizer em termos práticos aqui? Qual é o sentido da vida? Oferecer a Deus, né? Nós temos a missão de aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Se eu estiver diferente disso, eu estou errado, né? Eu estou indo por um caminho que às vezes não tem volta, é um caminho do suicídio, é um caminho do divórcio, né? Que a gente vê o homem dentro de casa, a mulher dentro de casa sem trabalhar, está levando para isso. Tudo isso é a falta de propósito, né? Nós precisamos amar uns aos outros cada dia mais. E eu tenho ficado muito feliz porque Deus tem levantado grandes homens nesse momento, né? As pessoas têm feito live aí, a igreja fechou, a gente já se adaptou rapidinho, começou a fazer live, não deixou os irmãos desamparados, né? A rádio é um exemplo, está levando a palavra de Deus, não importa a forma que você vai levar a palavra de Deus, e tem levantado grandes pessoas, como a pastora Liliane, como outras pessoas que às vezes nem é cristão, nem é evangélico. Dá o seu exemplo aí, doutor, né? Está vindo aqui trazer uma palavra de conforto para as pessoas desse momento, né? Tem muitas pessoas por aí que não são cristãos, não são evangélicos, nem nada, que Deus está levantando essas pessoas, e eu já tenho ouvido as pessoas me dizer assim,
pastor, quando a igreja abrir, eu vou me converter, que eu encontrei o real sentido. Eu também ouvi muito isso, pastor, principalmente pela internet, sabe? A gente tem sempre aqueles seguidores, né, que às vezes a gente não conhece, e eu fiz umas postagens, uns stories, as pessoas, né, qual a primeira coisa que você vai fazer a hora que terminar com ela? Vou pra igreja. Legal. É a primeira coisa que a gente escuta de todo mundo, né? Graças a Deus, é tempo de arrependimento. As pessoas acham, vou pedir perdão para Deus agora porque eu estou no meio de uma pandemia, eu estou vivendo uma catástrofe, agora eu me dou. Deus está te ouvindo a todo momento. Ele não veio, ele não está aqui para buscar os curados, ele quer buscar os doentes mesmo, né? As pessoas que estão precisando dele. Então, meus irmãos, não tenha medo de orar. Ore do teu jeito, na simplicidade, no silêncio do teu quarto, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar o teu propósito, né? Amém. E pastor, assim, na sua opinião, a gente sabe que a palavra de Deus traz alguma orientação sobre isso, né? Mas tem muitas pessoas que as pessoas ainda não conhecem muito sobre Deus. Qual o propósito de Deus na vida do ser humano, que ele manifestou desde o início? O propósito, eu tenho como eu falei no início, quando eu começo a obedecer a Deus, eu começo a entender qual é o propósito dele na minha vida. O meu relacionamento com Deus faz com que eu cresça espiritualmente. Tá vendo? Quanto mais intimidade que eu tenho com Deus, mais eu vou crescer espiritualmente. E às vezes as pessoas se preparam tanto assim para... Eu fico olhando, o pastor, e às vezes vai até concordar comigo, ou não, né? Mas vamos lá. Sim. As pessoas falam assim, eu dei um glória a Deus, eu não tenho que dar um glória a Deus. Deus não precisa disso. Deus quer que você leve uma palavra de conforto ao irmão seu. Um glória a Deus vazio, o vazio que eu estou querendo dizer é isso. Eu vou lá na igreja toda hora, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E saio dentro da igreja e vejo um irmão necessitando e faço vista grossa, o teu glória a Deus não adiantou em nada. O teu propósito ainda não está concretizado. Né? A fé e a obra. Obra e oração, e obra, enfim, né? Mas para isso, nós precisamos dedicar ao estudo da Bíblia, oração e jejum. Nós precisamos orar, né? Jejuar e ler muita palavra. Eu estou novo aí, não sei quanto tempo que a senhora tem, pastora, de ministério, mas eu estou novo e eu estou aprendendo todo dia. E eu dou glória a Deus por isso. Pastor, independente dos anos da presença de Deus, é sempre. A gente sempre... Porque, né, a gente tem o Espírito Santo aí, que é o Consolador, e a gente sabe que dia a dia, se você está buscando intimidade com Ele, Ele está ali te corrigindo, te mostrando algo que você precisa melhorar, né, por meio da palavra, da intimidade. Então esse aprendizado, pastor, é eterno. É eterno, é vitalício. É vitalício. E assim, né, quanto mais você pode ler uma mesma palavra ali, né, um verso, um capítulo, um versículo, 10 vezes que você interpreta 10 vezes diferente. É algo que Deus quer falar naquele momento com Exatamente. você, né? É muito especial a palavra de Deus. Ela é forte, né? Eu costumo dizer que ela é forte. E assim, por isso que eu sempre digo, né? Procura um lugar tranquilo para você orar. Eu acho que o Espírito Santo vai falar mais contigo. Às vezes a gente, tô na sala, televisão, filho falando, alguém falando no telefone, dispersa. Né? Entra para o teu quarto em silêncio e ora, você vai ver o Espírito Santo falar com você. E ali naquele momento, às vezes do nada você encontra, olha, meu propósito de vida é levar a palavra de Deus. Direções, né, do Senhor para chegar a esse propósito. Como Deus tem feito, né? Grandes homens de Deus, quando eu falo homens, eu estou generalizando todo mundo, mulher, homem, criança, que não são evangélicos, eu tenho visto isso, pastor. Grandes homens que não são evangélicos, que têm feito coisas aí, né? Não sei se eu posso citar, mas eu tenho um grande amigo meu aqui, que é o Tenente Monsueto, ele é cristão, mas a Polícia Militar de Uberlândia está fazendo um projeto tão bacana de cestas básicas, tem ajudado tantas as famílias, mas as pessoas às vezes, elas têm um receio tão grande, que ele me contou uma história esses dias, eu até comecei a dar risada. Eles chegaram com a viatura para entregar uma cesta, isso é um propósito, né? A pessoa tem um propósito. Porque, além de ser um militar, dentro da polícia ele teve essa ideia. Ele está fazendo, assim, ele está indo além da obrigação dele no trabalho. Né? Exatamente, ele está usando esse canal para fazer o bem, né? Porque às vezes as pessoas veem a polícia, ficam com medo, etc e tal. Igual ele falou, né? Foi levar a cesta na casa de uma pessoa. E a pessoa chegou e falou assim, gente, eu estou desempregado, estou passando fome e eu vou preso. Aí ele falou, não. Abriu lá, a viatura atrás, nós vamos trazer uma cesta básica. A cesta básica, ela é algo físico, mas o que eles levam ali está muito mais do que amor, isso. É o calor, solidariedade, empatia. Né? A nossa igreja lá faz isso. Ela não pega só uma cesta básica, ela vai na sua casa
a Igreja Nações para Cristo, você olha assim, não, aqui tem criança, vou trazer um iogurte, vou trazer um leite, vou trazer um biscoito, e faz uma oração. A família, a última coisa que ela lembra é a cesta, mas ela lembra da tua presença, do teu ombro amigo que está ali. Esse é um propósito de vida. E às vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Mas se você está ajudando alguém, o teu propósito de vida é ajudar alguém. Não é verdade? E às vezes as pessoas precisam aprender a identificar isso, né? Mas ela vai aprender aí na oração. Depois de hoje, mais do que nunca, viu, pastor? Ok, pastor. E assim, eu acho muito interessante a gente falar do propósito de Deus para a humanidade, porque assim, o nosso grande exemplo, né, que trouxe muitos ensinamentos para nós é o Senhor Jesus. E eu me recordo, né, nas passagens da palavra de Deus, que a Bíblia nos fala que ele chegava nos lugares para pregar e ele sempre falava assim para as pessoas, olha, é chegado até vocês o reino de Deus. E nós falamos aqui sobre a questão do propósito de vida, né, que é acima de tudo a pessoa encontrar uma leveza, uma plenitude na sua vida, um equilíbrio com a vida profissional, com a vida familiar. E quando nós começamos a meditar no que é de fato o reino de Deus, que Jesus ele veio trazer para a terra, é isso. Né? É além da eternidade, além da salvação que está no porvir, a pessoa conseguir, né, ter esse equilíbrio, vamos dizer assim, de viver uma vida plena aqui na terra, porque a presença de Deus traz isso, traz libertação, traz cura, né? Os princípios da palavra de Deus, o caráter de Deus vem sobre a pessoa, onde ela começa a resgatar a sua identidade em Deus. Então, assim, acho que Deus ele é o maior interessado que você, querido ouvinte, né, você internauta que está nos acompanhando, venha descobrir o seu propósito, né? Porque Deus, com certeza, ele quer que você seja feliz, que você seja pleno em todas as suas áreas e que você possa encontrar aí o equilíbrio. O pastor, e assim, só complementando, o livro de João, ele fala isso bem forte ali em 15, no capítulo 15, versículo 1 e 2, quando ele fala que a videira ela tem que dar fruto. Né? Que às vezes o irmão está aí na igreja, mas eu vou no culto todos os domingos. Né? E o que João fala ali? A videira ela precisa dar o fruto, porque Deus vai podar para ela dar mais frutos. Quando ela não dá o fruto, o que o pai faz? Ele corta. Então, eu só ir à igreja, eu só orar, eu estou ali, eu não estou dando o fruto que Deus quer. Eu preciso nesse momento de ajudar. Quando eu estou ajudando alguém, quando eu estou servindo, mesmo que for com a palavra, eu estou dando fruto. Né? Eu estou frutificando ali e Deus vai te podando todos os dias para você dar mais e mais frutos. Né? Se eu sou só o irmão que entra lá para a igreja e só lê minha Bíblia e vira as costas para quem precisa, logo eu vou ser cortado. Cortado tem diferença de podado. Podado para dar mais frutos. Cortado eu não vou dar mais fruto. Né? Eu preciso dar fruto nesse momento. Não é verdade? É ok. Pastor, vamos para a próxima pergunta. Se, na sua opinião, a falta de propósito ou significado na vida pode interferir na nossa saúde mental e espiritual? O doutor falou bem isso um pouco, né? Mas assim, como nós vemos, né? Pode impactar sim, né? A todos nós estamos, a gente está sujeito a isso aí, né? Primeiro que é essencial descobrir como Deus nos vê para desenvolvermos todo o nosso potencial que temos através da criação dele, né? Nós somos criados à imagem de Deus para termos um relacionamento com Ele. Estar envolvido nesse relacionamento é a única coisa que irá satisfazer a nossa alma e o nosso modelo mental de vida, vamos dizer assim, né? Um relacionamento com Deus é a única coisa que irá saciar o desejo das nossas almas. E eu acho que entra até nisso aí que o senhor falou, a questão da resposta a essa pergunta, por exemplo, a saúde espiritual. A questão de nós ouvirmos a palavra de Deus, termos o conhecimento, termos a prática, no sentido de ajudar o próximo, no sentido de fazer a obra de Deus com amor, é algo que vai trazer para o ser humano um sentimento de utilidade. E se a pessoa ela se sente útil, eu acho que ela vai evitar de ter muitos sentimentos, aí, vamos dizer assim, tanto mentais, né, vai ajudar a combater, por exemplo, acho que a depressão, a tristeza, e espiritualmente, pastor, eu acho que o amor de Deus vai ser revelado em cada atitude. E a palavra, dessa pessoa. Exatamente. Assim, eu não sou contra a medicação, né? Mas a palavra de Deus fala, complementando o que você está dizendo, eu sou o pão da vida, né? Aquele que vem a mim nunca terá fome, ou seja, ele vai estar curado. Então, quando a pessoa estiver aí, eu estou mentalmente abalado, estou psicologicamente abalado, né? Eu acredito que o doutor usa muito algumas táticas ali para essa pessoa tentar sair
desse momento que ela está vivendo e buscar o sentido de vida dela, porque senão essa pessoa do nada ela vai ao suicídio mesmo. Né? Porque o suicídio, assim, nós estamos conversando que ele sai ali e comete o suicídio, ele pelo cabelo não fica avisando ninguém. Né? Então, assim, buscar a Deus todos os dias, para mim, é o melhor remédio que tem, e eu não tenho dúvida. Né? Nós precisamos conhecer a Deus, né? Nós precisamos estar famintos dele, sedentos de vida, porque quando eu estou sedento de vida, estou faminto de Deus, esses pensamentos saem da minha cabeça. Né? Isso nem passa pela minha cabeça. As pessoas falam assim, eu não gosto de viajar sozinho, porque eu só penso besteira. Quando eu já entro no meu carro, eu já coloco meu louvor e vou louvando ali, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Não dê espaço para o diabo. Ocupa sua cabeça com alguma coisa. Está vazia, vai orar. Pega a Bíblia e vai orar. Hoje tem Bíblia de tudo quanto é tamanho aí, pelo próprio celular. Né? Ocupa a tua cabeça, porque isso não vai afetar a sua saúde, nem mental, nem espiritual, nem física, né? Porque quando a mente... Você precisa encontrar o seu propósito de vida. O propósito, né? De vida, exatamente. O propósito em Deus. Bom, vamos continuar então com o nosso bate-papo aqui, gente, né? Que está muito interessante, como sempre nós fazendo um mergulho na palavra de Deus, né? E também, assim, buscando algumas orientações. Vamos falar agora com o Dr. Newton, que eu tenho mais uma pergunta para ele. Dr. Newton, a gente sabe que a realidade que nós estamos vivendo hoje, né, tem muitas pessoas que com a pandemia, com o agravamento do desemprego, do inesperado que aconteceu na vida das pessoas, as perdas, né, cria-se aquele sentimento de desespero. Né? Ao seu ver, fatos como a pandemia que nós estamos vivendo, né, que assim, é algo muito negativo, mas pode ter uma representação no sentido da pessoa achar uma oportunidade, né, de refletir e achar o seu propósito de vida? Pode ter essa oportunidade se a pessoa quiser, né, vamos dizer assim, refletir? Com certeza. Essas situações assim, caóticas, né, como a pandemia, por exemplo, deixa as pessoas mais reflexivas. Então ela começa a mudar o significado de algumas coisas, tanto de si mesma, ela consegue se enxergar de maneiras diferentes, e também o mundo, né, o jeito que enxerga o outro. Então isso dá espaço para a pessoa poder refletir e buscar um propósito. Existem exemplos, igual o pastor disse, que, por exemplo, dos policiais que descobriram no meio da pandemia uma forma de ajudar as pessoas. Então é um momento que deixa as pessoas assim, mais sensibilizadas e muda um pouco assim, do comportamento delas também. E além disso, isso é igual você falou, basta que a pessoa permita, né? A pessoa tem que permitir, ela tem que perceber que precisa mudar um pouco o jeito de enxergar o mundo. Só que infelizmente também pode ser o contrário, né? A pessoa perder totalmente o propósito, se ver totalmente perdida nessa situação e perder o propósito também. Mas isso e aí, assim, acho que entra até na questão da inovação, né? Da pessoa buscar caminhos, procurar enxergar, porque eu costumo dizer o seguinte, sabe, doutor? Quando a gente, por exemplo, a gente está focado na porta que fechou, a gente não consegue olhar e ver as que estão se abrindo, as novas oportunidades. Então é algo que a gente tem que trabalhar a nossa mente, né? Porque de repente a pessoa estava naquele emprego anos e anos, como o pastor falou aqui, né? E tipo assim, não tinha um significado para ela, entendeu? Né? E aí de repente a vida dela mudou, mas talvez pode ser, né, uma oportunidade da pessoa olhar para dentro e, vamos dizer assim, encontrar uma atividade nova, assim, mas que venha trazer, né, um sentido para a vida dela. E assim, quando a gente fala dessa questão, a gente entende assim também que todo ser humano, né, ele tem algum tipo de habilidade. Todos nós temos, né, alguma habilidade que nos diferencia dos demais, que nos faz, acho que assim, vamos dizer, especiais, né? Sim, e únicos. Então, assim, é um momento, ao meu ver, que as pessoas podem aproveitar esse tempo, que é um tempo de recomeço para todo mundo. Porque não tem como, né, a gente não refletir com tudo que a gente viveu ao longo desses meses, a mudança que trouxe na rotina de todos. Então, é um tempo de recomeço, né? E buscar aprimorar suas habilidades. Sim. Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela tinha um emprego, mas ela não usava naquele emprego todas as habilidades que ela tem, né? E assim, para desfrutar ao máximo. E esse pode ser um momento, né? Quero dizer para você, querido ouvinte internauta, que você pode sim renascer,
né? E quem sabe não será dessa dificuldade que você vai descobrir aí um novo significado para sua profissão, né? Para sua forma de levar a vida, vivendo e trabalhando com propósito. Então é possível, né, doutor? Com certeza, basta a pessoa permitir, ela sentir, primeiro tem que sentir a necessidade, né? Enxergar o que está acontecendo na vida dela, quais são as coisas que estão acontecendo, se vale a pena ficar naquele conforto, tá gostoso ali naquele momento, tá fácil, tá seguindo a vida de maneira confortável, beleza. Mas se você tá naquele conforto e tá se sentindo mal, então o jeito é procurar uma alternativa para poder sair daquilo. Às vezes pode ser doloroso, né? Sair daquele tudo que é novo causa estranheza, isso é normal, mas a pessoa tem que permitir dar um passo além disso. Ok, doutor, eu quero fazer mais uma pergunta aqui, gente, pro Newton. Newton, como as pessoas podem criar um propósito de vida? Você pode deixar aqui algumas dicas que podem ajudar as pessoas a descobrir o seu sentido na vida ou a sua missão? Sim, sim. Primeira coisa, a gente vai entender que o propósito é uma coisa muito subjetiva, né? Cada um tem um propósito, eu tenho o meu, o pastor tem o dele, você tem o seu. Cada pessoa cria seu propósito. E são propósitos baseados nas necessidades de cada um, nas crenças, em que cada um acredita e também na experiência, no que a pessoa viveu. Então cada pessoa vai entender o que é bom e o que não é para ela. E uma habilidade muito importante, igual você falando sobre habilidades mentais, uma habilidade muito importante é o autoconhecimento, que é a capacidade de olhar para si e entender como que é seu funcionamento tanto físico, psicológico e espiritual também. É um contato íntimo com você mesmo. Então, através desse autoconhecimento, você vai entender quais que são suas necessidades, suas limitações, o que serve e o que não serve para você. Então, através dessas respostas que você vai descobrindo de si mesmo, você vai se descobrir primeiro e depois descobrir seu propósito. Eu acredito que o primeiro passo é se conhecer, né? E outra coisa muito importante, como você citou, é de experimentar coisas novas. Então é muito importante a gente se abrir para o novo, né? Se aprender. Às vezes a pessoa tem aquela habilidade que ela sabe que tem, mas ficou ali no cantinho, ela tinha outras prioridades e às vezes até recebe muitos elogios sobre isso, né? Algo que às vezes a pessoa faz com tanta facilidade que passa desapercebido. As pessoas falam, olha, você faz tão bem isso, você é bom nisso, né? Exatamente. É o momento, eu acho, de prestar atenção nesses detalhes, né, doutor? Exatamente, sobre aprimorar as habilidades que tem, né? Igual a pessoa, como você disse, faz um elogio, você é uma pessoa criativa. Então você vai procurar formas de como melhorar ainda mais essa criatividade. E além do novo também, que é muito importante, aprender algo novo, conhecer pessoas novas, visitar lugares novos, porque a partir dessas experiências novas você pode descobrir alguma coisa que você ainda não tinha percebido. Então entrar em contato com essas coisas novas e sair do conforto é muito importante para descobrir o propósito. E assim, acho que reinventar-se, né? Porque esse momento que a gente está vivendo é um momento de sobrevivência. Então, a sobrevivência exige o reinventar-se. Né? Exatamente. Bom, vamos falar com o pastor aqui. Benção. Bom, gente, peraí, deixa eu voltar a câmera aqui. Bom, nós temos mais a gente está finalizando aqui nosso do bate-papo, mas eu tenho mais uma questão para abordar aqui com o pastor. Pastor, o senhor pode deixar uma mensagem, né, com alguns conselhos para as pessoas que, por exemplo, elas estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais, que estão nos acompanhando aqui pela rádio, que elas desejam descobrir o propósito de Deus para suas vidas? Primeiro aqui, eu quero dizer o seguinte: não espere ter recursos para buscar o propósito. Porque às vezes as pessoas ficam assim, primeiro eu quero acontecer isso, fazer eu quero abrir uma igreja, mas eu preciso ter isso, ter aquilo outro. Vai pôr barreiras, vai para as dificuldades primeiro. Exatamente. Né? Então o que eu quero dizer é o seguinte: não esperem aí pelos recursos, né? O propósito vem primeiro do que o recurso. Segundo, nós precisamos ter um relacionamento mais aprofundado com Deus. Isso aí é indiscutível, né? É preciso ter intimidade com o Senhor e entender que a vontade dele, né, será feita e não a nossa. Porque às vezes a gente quer a nossa vontade, né? E não é isso. A vontade é a dele, né? Eu posso planejar tudo e ele pode mudar tudo. E às vezes
Esses dias eu falei isso, às vezes Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, a gente tem que agradecer, porque aquilo às vezes seria um mal para nós. A gente às vezes não sabe nem o que pede. Cuidado com o que você pede, que eu posso te dar. Eu não sei nem o que eu faço com aquilo, né? Outra forma de nos aproximarmos de Deus, como eu já falei, é o jejum e a oração, né? A leitura diária da palavra de Deus. E às vezes, eu já escutei várias vezes isso, as pessoas falaram: ah, mas eu não me converto porque Deus que é duro demais, ou o nosso propósito que não está formatado dentro da nossa cabeça. E qual a visão, né, pastor? A gente pode falar que a pessoa tem de Deus. Porque eu não sei se o senhor sabe, mas a psicologia até fala disso. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento com o pai na vida, né, que tem uma visão difícil do pai, elas têm uma grande dificuldade em crer em Deus. Porque vê no pai, que talvez não foi um bom pai, a personificação de Deus. Principalmente se esse pai foi cristão e o filho não foi. E aí ele vê a dureza ali, a rigidez. Mas é o que eu falo, será que Deus quer duro demais ou o meu propósito não está bem formatado dentro da minha cabeça, né? E a palavra de Deus nos fala, né, pastor, que Deus ele é amor, não é verdade? Né? Então, assim, inclusive tem um versículo na Bíblia que me chama muita atenção, que fala que se você ama a Deus, mas se você diz que ama a Deus, mas se você não ama o seu irmão que você consegue ver, né, que está ali em contato com você, então você é mentiroso. Como você vai amar a Deus que você não vê, se você não consegue amar nem seu irmão que você vê? Uma situação como o doutor falou, né, do racismo, da discriminação que está acontecendo aí. Eu não consigo ter porque você é um entregador, você está entrando dentro de um condomínio, a gente não está aqui para discutir isso, mas você é um insignificante. Não, é meu irmão, é minha imagem e semelhança, né? Fez imagem e semelhança ao nosso pai. E aí, pastor, para finalizar aqui, quero deixar uma frase bem curta, assim: a vida é muito mais, meus irmãos, do que encontrar satisfação quando se sabe o seu propósito, né? Encontre em Jesus o sentido para a sua vida. E é uma grande verdade, viu, pastor? Exatamente. Jesus, ele traz todo sentido. Todo sentido. Eu costumo até falar, pastor, assim, que todo ser humano, nós sabemos que ele tem um vazio existencial. E esse vazio, muitas vezes, ele é preenchido com a presença de Deus. Por quê? Porque quando Deus nos criou, né, ele criou corpo, alma e espírito. Né? E a alma, tá lá, a alma ela precisa ser preenchida, né? Preenchida com a presença de Deus, com a palavra de Deus, que Jesus ele falou que é pão também, né? E assim, eu queria deixar, para nós finalizarmos essa hora do bate-papo, um recado muito especial para você, internauta, para você, querido ouvinte. Né? Para finalizar, eu gostaria de te lembrar que você é uma pessoa única. E nisso eu quero dizer que não existe uma outra versão de você no mundo. Sem dúvida, isso torna você, né, quem você é. E alguém muito especial. Eu sei que o momento que nós estamos vivendo é um momento que são muitas fases negativas, né? Às vezes são muitas críticas que você recebe, é problema em casa, é problema pela falta de trabalho, pelas dificuldades. Mas eu pergunto para você, né, que acompanhou esse programa hoje, o que você pode oferecer ao mundo que ninguém mais pode? Né? Como é fazer o que você faz com tanta naturalidade que chega a ser às vezes desapercebido? Pare e pense hoje, né? O que você faz de melhor? Qual a atividade que você realiza que é capaz de arrancar elogio das outras pessoas, né? Como você ajuda as pessoas com isso? O que pode fazer para melhorar essa habilidade e ajudar mais pessoas? Esse pode ser talvez o caminho para você encontrar o seu propósito de vida, ok? Bom, gente, eu gostaria então de agradecer aqui aos nossos convidados, pedir para o pastor deixar suas redes sociais, o Dr. Nildo também, né, para o nosso ouvinte que quiser acompanhar para conhecer vocês. O Instagram meu é PR, Anderson Pereira, né? E eu não tenho Facebook, estou só no Instagram mesmo, tá? Mas assim, te agradecer, pastor, e o que você falou agora é muito forte. Qual é a minha utilidade? Todos nós temos uma utilidade nessa vida. Pequena, grande, a pequenininha ela ajuda muito, a grande também ajuda muito. E fica essa reflexão para esse belo final de semana, né? Qual é a nossa utilidade para as pessoas? Mesmo nesse momento agora a gente tem muito, né, doutor? Tem muito, sim. Obrigado, pastora. Deus abençoe a todos os ouvintes aí, viu? Obrigado. Eu queria agradecer novamente pelo convite, participar aqui da rádio. Fico muito feliz com esse convite. E vou passar aqui então meus contatos. Meu Instagram é psicólogo.newtoncampos. Eu tenho um Facebook também,
Newton Campos, psicólogo Newton Campos, acha bem fácil lá. Tem um canal no YouTube, aí já é somente Newton Campos, não tem psicólogo. Lá eu produzo muito conteúdo sobre saúde mental, Inclusive tem uns reflexões. desenhos animados que você coloca bem legal, né, doutor? É bom de compartilhar. Um pouquinho, assim. Parabéns. Inclusive eu tenho conteúdo sobre o autoconhecimento que a gente estava discutindo aqui, né? Passo algumas dicas de como desenvolver esse autoconhecimento. Então acredito que são conteúdos assim, bacanas que podem ajudar no desenvolvimento pessoal. E estão todos convidados a conhecer meu trabalho, a acompanhar, fiquem à vontade. Muito obrigado aí e tenham uma boa tarde. Parabéns. Ok, pessoal, essa foi a nossa hora do bate-papo, né? Eu vou deixar vocês com um breve louvor e daqui a pouco tem o momento da palavra. Vocês podem ligar, deixar seu pedido de oração no 3216-3202 e no momento da palavra a gente vai falar, né, sobre como você pode estar entendendo os caminhos de Deus e ver o seu propósito de vida, o propósito de Deus para sua vida, ok? Então tem uma palavra ainda muito especial nesse programa. Fique com a gente, daqui a pouco a gente volta.